Fundado em 1870 e sendo até hoje a principal escola pública do estado de Sergipe, o Ateneu formou gerações e mais gerações daqueles que vieram a constituir a elite intelectual sergipana. De lá saíram médicos, de lá saíram agrônomos, de lá saíram magistrados, de lá saíram economistas, de lá saíram procuradores de justiça, grandes advogados, enfim, de lá saíram aqueles que se constituem no grupo da elite intelectual. Um deles foi Eduardo de Cabral Menezes. Neste vídeo de memórias, Eduardo Cabral compara o que era o Ateneu de Sergipe na metade do século XX, quando ele foi estudar naquele local, com o Colégio Jackson de Figueiredo, uma escola particular onde ele havia estudado anteriormente. Eduardo Cabral fala da qualidade dos professores do Ateneu, fala das amizades que fez com seus colegas, das disciplinas que lhe agradavam e do ambiente que aquela escola pública lhe ofereceu. Foi um trauma, porque o Ateneu, afora esse episódio do prego na cadeira do professor, quando eu voltei da suspensão, no primeiro dia lá, tocaram fogo no caixão que existia lá do Livro, no pátio do Ateneu, e as chamas se elevaram, tingiu de preto a parede do colégio. Aquilo, o Jackson não seria nunca imaginado uma coisa desse tipo. Além do professor Zé Olindo, que era um bom professor de português, o professor Zé Augusto da Rocha Lima, que era professor de francês, o professor Donald, que era professor de inglês, e o professor de história era Fernando Nunes. E não me lembro, assim, o professor de física, João Alfredo Montes, que era chamado baleadeira porque ele tinha o costume de dar aula puxando os dedos como se estivesse esticando uma baleadeira. Eram bons professores, além da professora Tete, de história. No Ateneu, eu me lembro bem de Dilson de Brito Franco, Dalma Augusto Sucupira, Maria Helena Oliva, que depois casou com Lises Campos, entendeu? Que era mais dessa época. Henrique Montes, que depois foi para o Rio de Janeiro, se destacou lá no conjunto musical de Bossa Nova como saxofonista, não, baixista. Era isso que eu tenho mais recordo, porque naquela época nós sentávamos assim por ordem alfabética. Então, por isso que mais que eu lembro de Dilson e Dênio, porque sentavam junto de mim, eu era Eduardo. Veja você, ninguém foge do destino. Ninguém foge do destino, isso é uma coisa certa. Eu abandonei o curso científico do Ateneu para fazer o curso de contabilidade no Colégio Tobia Barreto, porque meus amigos diziam: para que você está fazendo científico? Você vai trabalhar no banco com seu pai, vai fazer contabilidade, você está perdendo tempo aqui. E eu abandonei o científico, perdi um ano e fui fazer contabilidade no Colégio Tobia Barreto. Realmente, quando terminou o curso de contabilidade, eu fiz vestibular para direito e passei. Mas, paralelamente a isso, eu trabalhava no banco com meu pai. Só que o banco depois veio a ser vendido. Se eu tivesse permanecido no banco sem ter me formado em direito ou em outra carreira qualquer, eu estaria desempregado. Entendeu? Então, quis a providência divina que eu fizesse o curso de Direito e mais adiante me submetesse ao concurso para promotor, lograsse a aprovação e me tornasse promotor e depois procurador de justiça.
eu era um aluno mediano. Na realidade, eu não era desse de me matar em cima dos livros. Eu estudava o necessário para obter a aprovação. Não era dos piores, nem era dos melhores. Eu me lembro que o melhor aluno da classe lá no Jacques se chamava José Almeida Mendonça. Era um rapaz que depois se tornou funcionário da Petrobras. Esse era um excelente aluno. Mas eu sabia o necessário para ser aprovado. Então, todo final de ano eu ia buscar lá o resultado das provas e lograva a aprovação, chegava em casa radiante, contava a minha mãe me beijava, me abraçava, me parabenizava. Quando eu dizia meu pai dizia, não fez mais do que a obrigação. Então, dava para passar. Eu não era um excelente aluno, mas sempre lograva a aprovação. Como eu lhe disse, mais por farra, por influência de meus colegas do que por vocação. Então, como eu não estava preocupado em ser aprovado, porque minha meta naquela época era ir trabalhar no banco com meu pai, eu fui fazer despreocupado. Se fosse aprovado, tudo bem, se não fosse também está na minha. Só que, como eu falei, a prova me beneficiou porque o tema da dissertação era fazer a crítica de um romance, e isso para mim era café pequeno. Então eu fiz a crítica, logrei logo aí 6 pontos e disputei mais 2 pontos na prova de gramática, já estava dentro, não estava mais eliminado. Ia disputar agora as notas de latim e de francês.